galera, vamos lá, vamos voltar? E aí? Bora cair dentro aqui da nossa matéria de redes, agora falando sobre Ethernet, as variantes do Ethernet. Essa é uma matéria tranquila. Olha, Eva, Emanuela, Simone, Leandro. Vamos que vamos. Já estão aí me vendo, me ouvindo? A gente tem aí um delay, deve ter uns 30 segundos de delay. Agora todo mundo já sabe o que é delay, né? Matéria da aula de ontem. Um atraso na transmissão, que é normal quando a gente faz essa transmissão ao vivo. Josiane é carioca. Aretusa, Ana Dantas. Show. Vamos cair dentro então? Vamos embora. Agora a gente vai falar sobre o padrão Ethernet, que é o principal padrão das redes cabeadas, né? Depois provavelmente entra no wireless. Deveria entrar no wireless. Ou a gente já falou. Eu acho que eu já comentei ontem, 802.11, né? Vamos lá. Galera de Niterói, é o Eric aí, ó. Eu trabalho em Niterói, Eric. Já comentei isso várias vezes, né? Gosto muito de Niterói. Vambora. Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é falar sobre o padrão Ethernet. Lembrando que o padrão Ethernet é o principal padrão para redes cabeadas, né? Então, se eu for montar uma rede local com cabo estruturada, eu vou certamente utilizar um padrão Ethernet. O Ethernet é o padrão 802.3 do I3E, né, do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. É importante decorar essa numeração. Lembrar que todo padrão de rede de computadores começa com 802. 802.11 é o Wi-Fi, 802.15 é o Bluetooth e 802.3, que é até mais antigo, é o padrão cabeado. Utilizado em redes locais. Beleza. Originalmente, o Ethernet tem taxa de transmissão de 10 megabits e faz uso do CSMA-CD. Lembrem que o CSMA-CD está atrelado a uma comunicação Half Duplex. Por quê? Ele é um mecanismo de detecção de colisão. E quando a comunicação é full duplex, não tem colisão. Logo, não precisa trabalhar com detecção de uma coisa que não existe. Por que ele é originalmente associado ao CSMA-CD? Porque originalmente a gente tinha a utilização do Ethernet no padrão barramento. Com a evolução veio o hub. E aí continuava sendo fisicamente estrela, mas logicamente de barramento. Enquanto era barra com cabo coaxial ou estrela com hub, a gente tinha colisões, tinha CSMA-CD. Quando criaram o switch, acabou a colisão e aí passou a não fazer mais uso do CSMA-CD. Agora, a representação do padrão Ethernet, ela pode se dar com a velocidade, base, o meio. Velocidade, base, o meio de transmissão. Então, sempre que você vira um 10 na frente, você já pode inferir que são 10 megabits. Se tiver um 100 na frente, são 100 megabits. 1000 megabits. Ok? O número que precede a base é a velocidade. E o que vem depois indica qual vai ser o meio de transmissão. Como essa rede é cabeada, o meio de transmissão ele pode ser de fio de cobre ou ele pode ser de fibra ótica.
A gente tem 3 meios de transmissão, que é o cabo coaxial, o cabo par trançado e a fibra. Os cabos coaxiais, eles podem trazer um 2 ou um 5. Qual é a diferença? Ele pode ser fino ou grosso. O cabo coaxial fino, ele permite ligar um backbone de 185 metros. Ou seja, 185 aproximou para 200 e aí mostrou 2. O cabo coaxial grosso, o backbone pode ter até 500 metros. Então, o que muda na utilização de usar o cabo fino ou o cabo grosso é o alcance da barra propriamente dita, que é o backbone. Como essas topologias estão muito velhas, dificilmente eu acredito que isso vai cair na prova. Agora, o T é o mais comum, porque o T é de trançado. Então, sempre que você vira o T, você já sabe que é par trançado. E quando você vira um F, você já sabe que é fibra ótica. Ok? Agora, o Ethernet ele evoluiu. A gente tem um Ethernet original de 10 megabits. A gente tem um Fast Ethernet de 100 megabits. O Gigabit Ethernet de 1 gigabit. E o que nem atualmente ainda é popular, o 10 gigabit Ethernet. Como assim? Gente, quando eu falo do Ethernet, eu estou falando lá da década de 90. Hoje, o nosso padrão é o Gigabit Ethernet. E é muito bom, hein? Só para ter ideia, né? A nossa internet, hoje, ela não chega a 1 gigabit. Hoje nós temos uma banda larga excelente com 500 mega. Excelente, 500 mega. Veja que não é interessante você adquirir um plano de internet 500 mega e ter uma rede de 100 mega, porque aí você cria um gargalo. Então, o interessante é que a sua rede local seja, no mínimo, compatível com a sua velocidade de internet, para que você possa desfrutar daqueles recursos nas máquinas locais. Agora, o 1 gigabit já fica sobrando. 10 gigabit, galera, quem vai investir em 10 gigabit? Quem trabalha dentro de um birô, dentro de uma gráfica, quem trabalha num local que transmite vídeo o tempo inteiro, entre as próprias máquinas, né? Porque essas velocidades são para rede local, então é para troca de informações entre os equipamentos ali daquela instituição. 10G é tipo o top de linha. Legal? Esse 10 gigabits. Ok. Então, o Ethernet, ele tem as variações. Padrão, Fast, Gigabit e o 10 gigabit. Beleza. Vamos para as questões. Eu adoro questões. Em redes de computadores, um dos protocolos da camada de enlace, lembrem que a camada de enlace é justamente a camada que faz a conexão. Enlace é para amarrar, é o que estabelece os links, a conexão. Em redes de computadores, um dos protocolos da camada de enlace é o Ethernet. Essa questão está certa. Ok? Ethernet vai ser o quê? Um conjunto de regras, de padrões para comunicação entre computadores e uma rede cabeada. Beleza. Vamos para o Detran do Espírito Santo? 10 base 2 ou TIM Ethernet, que seria uma Ethernet de cabo fino. Esse TIM aqui é o quê? O fino. É uma das implementações de Ethernet. 10 base 2, cabo coaxial, topologia barramento, backbone de até 185 metros. É uma das implementações de Ethernet bem velhas. Ela requer a utilização da topologia em barramento, mas o comprimento de cada segmento não deverá ultrapassar 20 metros. Aí a questão ficou o quê, gente? Errado. Primeiro porque no barramento eu não tenho segmento. No barramento eu tenho um backbone
E o backbone, ele é multiponto. Então, eu não tenho esse conceito de segmento. E o backbone vai ter o quê? 185 metros. Logo, essa questão está errada. Ok? Mas é bem técnica, né? A imagem aí mostrando, ó, é um único cabo, né, permitindo muitos enlaces, um enlace multiponto, o máximo de 185 metros para o cabo coaxial fino. Legal? Vamos para o TRT? Vamos embora. Assinale a opção que apresenta os padrões de Ethernet, conhecidos por Fast Ethernet. Gente, Fast é 100. Então, 1000 não, 10 não, 10 não, 10 não. Gabarito letra E. E o que está mudando aqui? Par trançado, os tipos de variantes de par trançado, fibra ótica, gabarito letra E. Observe que eu estou abstraindo T, TX, T4, T2. Só a velocidade é determinante do Fast. O Fast Ethernet não pode ter 10, o Fast Ethernet são 100. A velocidade precede a base. O que vem depois é o meio. Então, o T aqui é de par trançado, o F aqui é de fibra ótica, gabarito letra E. Vamos para a próxima. Questão do TRE. O protocolo Fast Ethernet tem o mesmo funcionamento do Ethernet. Trabalha com CSMA/CD se a gente estiver usando o quê? Barramento. Mas com velocidade de transmissão maior, podendo chegar a 1 gigabit. Certo ou errado? Horroroso. Porque Fast Ethernet são 100 megabits. Quem chega a 1 gigabit é o Gigabit Ethernet. Por isso a questão está errada. A relevância de decorar o quê? As velocidades. Agora a gente traz uma questão recente. Pelo fato de as redes Ethernet apresentarem altas taxas de transmissão de pacotes, até aí está certo. A rede cabeada, ela tende a ter velocidades maiores que a tua velocidade de internet, maiores que o Wi-Fi. Então, pelo fato das redes Ethernet apresentarem altas taxas de transmissão, os cabos de par trançado não podem ser utilizados. Aí ficou horroroso. Porque o cabo par trançado ainda é o padrão do Ethernet. Eu não preciso colocar uma fibra ótica em casa. Eu ainda uso par trançado. Então, essa questão está errada. Eu precisaria da fibra ótica se eu quisesse ligar redes metropolitanas, redes muito extensas, porque a fibra ela vai ter uma menor atenuação, vai permitir a transmissão por quilômetros. Eu precisaria de fibra ótica se eu tivesse algum problema de um campo eletromagnético que gerasse muita interferência. Aí eu poderia utilizar a fibra que é imune. Mas em casas, em residências, no âmbito doméstico, o mais indicado é o par trançado. Logo, a questão está errada. E vamos para as questões recentes. Em função do desempenho das redes Ethernet ser muito complexo, esse tipo de padrão não permite manutenção. Ficou o quê, gente? Errado. Em função de o desenho das redes Ethernet ser complexo, eu não considero o desenho das redes Ethernet complexo, porque a gente tem hoje a possibilidade de comprar um switch e ligar cada computador ao switch com um segmento de cabo. Então, não tem complexidade nesse layout. Essa questão está errada. Banco da Amazônia. Em redes Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet, opa, aqui ele está trazendo tecnologia de ponta, né? Operando no modo Full Duplex, ou seja, trabalhando com switch, não há ocorrência de colisões, fato. Por isso que é Full Duplex, né? Porque se pudesse ter colisão, não seria Full Duplex. Full Duplex eu posso iniciar a transmissão a hora que quiser. Não haverá colisões. Logo, significa que o CSMA/CD não é utilizado. Essa questão está certa. Esse mérito
tem sido cobrado de forma recorrente no CESP. Sempre que for full duplex, não precisa de CSMA-CD. E aí, tem que ficar esperto, por quê? Tem gente que entra numa de querer decorar. Ah, o padrão Ethernet é ref duplex. O padrão fast Ethernet pode ser ref duplex ou full duplex. Não é para você decorar isso. É para você entender. O hub é sempre ref duplex. O switch é sempre full duplex. Na época do padrão velho, que foi o primeiro lá de 10, não tinha switch, só tinha hub. Então, ref duplex, CSMA-CD. O switch, nessa evolução, ele surge no 100 e se estende até o 1000. Na verdade, o switch se estende direto. Só que no 100 ainda vendiam hub e switch. No 1000, teoricamente, pode ter hub ou switch. Se teoricamente pode ter hub ou switch, teoricamente, numa questão de prova, pode ser ref ou full duplex. Quem determina isso é o equipamento. Se eu tenho uma topologia de barramento lógica, eu tenho a utilização do CSMA-CD. Se eu tenho uma topologia de estrela física e lógica, não tem colisão, full duplex, não precisa do CSMA-CD. Então, não é uma coisa para eu decorar, tipo, quais são os padrões que admitem ref ou full. É mais fácil você entender quais são os padrões que só tem hub, que tem hub switch e que só tem switch. Você tem 10, 100, 1000 e 10.000. No 10 só tinha hub. No 100 e no 1000 pode ter hub ou switch. E no 10.000 só tem switch. Ok? Vamos que vamos. O padrão 10 gigabit não utiliza CSMA-CD. Por quê? Se eu estou te dizendo que nem eu uso isso, não é uma coisa trivial, é ponta, né? 10 gigabit ainda é muito avançado, muito moderno. Como é que eu vou comprar um hub, que seria uma porcaria? Eu vou comprar um switch. Logo, não utiliza esse protocolo, pois não utiliza cabeamento par trançado? Está errado. Opera apenas no modo simplex? De jeito nenhum. Ethernet não é simplex. Opera no modo de transmissão ref duplex? Só se tivesse hub. Opera apenas no modo full duplex. Por isso que não tem CSMA-CD. A lógica, eu não preciso detectar colisão porque não tem colisão. E quando que não tem colisão? Quando é full duplex, gabarito letra D. Sempre que o examinador afirmar que algo é full duplex, você tem que entender que full duplex não tem colisão. Se não tem colisão, não tem CSMA-CD. E se não tem colisão, estou usando switch. Aí você está entendendo. Beleza. Gabarito, então, letra D de delta. Vamos para a próxima. No modo full duplex, aí ele especificou. No modo full duplex, não existem colisões. Perfeito. Se é full duplex, não tem colisão. Isso é uma coisa lógica. Se é full duplex, não tem colisão. O comprimento máximo do cabo é determinado em função da atenuação. Lembra? Qual é o papo da atenuação? Conforme a distância vai, conforme vai se estendendo, o sinal vai enfraquecendo, como a onda do mar. Então, de acordo com o meio de transmissão, a gente vai ter uma atenuação maior ou menor. A fibra ótica, ela tem uma atenuação menor, ou seja, uma propagação maior. O comprimento máximo do cabo é determinado em função da atenuação. Certa questão. Maravilha. Vamos para uma questão do Tribunal de Contas, concursão aqui do Rio de Janeiro, né? Eu acho. No padrão Gigabit Ethernet, tanto no modo de operação ref duplex quanto no full duplex, o uso do CSMA-CD é dispensável. Veja, se eu trabalho em ref duplex, eu preciso ter um mecanismo de controle de acesso. Se eu trabalho no full duplex, eu não tenho nenhuma necessidade de controlar acesso, porque não há colisão.
acho que a gente está batendo bem num ponto que é importante na cobrança das questões. No padrão Gigabit Ethernet, ele pode usar ou hub ou switch. Então, ele pode usar tanto Half Duplex quanto Full Duplex. Se ele usar Half Duplex, vai ter CSMA-CD. Se ele usar Full Duplex, não vai ter CSMA-CD. Logo, a questão está errada. O uso do CSMA-CD para evitar colisões é dispensável? É dispensável no Full Duplex. Ok? Então, a questão está errada. E com isso, a gente encerra essa aula acerca do padrão Ethernet. Vamos que vamos. Valeu!